Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade nessa moeda que nós criamos aqui no vídeo anterior. Então, se você não viu a primeira parte desse conteúdo, eu recomendo que você acesse o nosso canal e procure, que é basicamente o último vídeo tutorial que foi postado aqui, que é a primeira parte, onde nós modelamos, que é algo bem simples isso aqui, e fizemos essa pintura para poder fazer uma animação, uma sequência de sprites 2D, utilizando como base um modelo 3D. Então a ideia aqui é criar uma sequência de sprites, um sprite animado, de uma moeda para ser utilizado num jogo 2D, um jogo de plataforma e tal. Porém, ao invés de fazer os desenhos 2D, nós vamos utilizar esse modelo aqui 3D, porque é a partir dele que nós vamos gerar nossos sprites. Só que antes de começar esse conteúdo, eu quero te convidar a conhecer o curso Game Art 2D, que é um curso onde eu ensino basicamente a criar artes 2D para game. E nesse curso eu ensino diversas técnicas diferentes, então você vai aprender a trabalhar com pixel art, a trabalhar com animação quadro a quadro, animação cutout e por aí vai. Eu vou deixar o link na descrição para você acessar o conteúdo, então aqui tem a descrição, tudo mais, tem um vídeo. É importante que você assista o vídeo todo para você conhecer direito, né? Até porque você não vai investir num curso sem buscar conhecer. Primeiro você tem que saber tudo que você precisa saber sobre ele, tirar suas dúvidas e tal antes de se matricular. É muito importante. São mais de 200 aulas e essas aulas estão divididas em vários módulos, em várias partes diferentes. Então nós temos aulas no módulo de desenho, onde você vai aprender técnicas básicas de desenho para você ter ali a base para se trabalhar com arte para jogos 2D, que é a base, no caso, seria o desenho. Então você não precisa saber desenhar para se matricular no curso, porque você fazendo esse módulo você já vai aprender a desenhar. Você também vai aprender a fazer pintura digital. Então todas as técnicas fundamentais sobre pintura digital você vai aprender nesse módulo. É um módulo bem interessante, bem amplo mesmo. E é um módulo que tanto o desenho quanto pintura digital e até mesmo aqui o character design, eles são úteis não só para jogos. Então você pode pegar todos esses conhecimentos aqui e utilizar na ilustração ou qualquer outra área que não seja necessariamente vinculada aos jogos. Por isso que esse curso é bem interessante, que você não vai ser somente um artista de games. Você vai ser um artista 2D que consegue fazer também arte para jogos. Parte de character design você vai aprender a desenvolver tanto a ideia de um personagem quanto a parte visual, porque criar um personagem não é algo tão simples quanto possa parecer. Não é só você pegar um papel e desenhar e pronto. Você precisa pensar na ideia desse personagem, pensar na história dele, em todo o processo que esse personagem viveu até aquele momento, porque a partir daí você começa a desenvolver todo o visual do seu personagem. Ou seja, o conceito visual de um personagem ele é baseado em várias ideias e até mesmo na própria história de vida daquele personagem. Então é um processo que ele é complexo, porém nesse módulo eu pretendo trazer ele de uma forma mais prática. Você vai aprender a desenvolver cenários, então vai criar tilesets, backgrounds, sprites animados e qualquer outro tipo de elemento próprio para construir cenários para jogos 2D. A parte de animação também é bem ampla, então a gente tem aqui a animação 1, onde você vai aprender princípios da animação e também o processo de animação quadro a quadro. É um módulo bem interessante. Tem até esse personagemzinho aqui, você vai aprender a animar ele. É um personagem atacando com uma espada, bem legal. Depois tem a animação 2, que é a segunda parte do módulo da parte de animação,
onde você vai aprender também sobre animação de personagem, só que com uma abordagem mais diferente. Não vai ser mais aquela coisa, traz essa ideia da animação quadro a quadro, porém não vai ser necessário desenhar todos os quadros igual a gente faz aqui na animação 1. Depois tem a animação cutout utilizando o Dragon Bones, que é um programa excelente e gratuito. Então aqui você já tem 3 módulos inteiros somente sobre animação e cada um com uma abordagem diferente. Então você não vai aprender somente uma técnica de animação, você vai aprender várias técnicas e aí, com base no projeto que você vai trabalhar, você escolhe. Você vai aprender também pixel art. Isso aqui eu acredito que seja o módulo mais extenso do curso. Ele é basicamente um curso inteiro, só esse módulo de pixel art, porque ele é bem amplo mesmo, ele é bem grande, já que o assunto pixel art é algo bem complexo e que exige uma quantidade de aulas bem grande. E temos também a parte de pixel art animado, onde nós vamos utilizar técnicas de animação, porém, ao invés de ser utilizando aqui programas como o cutout e tal, nós vamos fazer em pixel art, que é a técnica de animação em pixel art. Tudo isso vão ser mais de 200 aulas. E além desses módulos, também existem outros, como por exemplo, o módulo de criação de páginas na web, que é importante para caso você queira fazer uma página na internet para divulgar o seu game. Tem o módulo também de botões, menus, ícones, de elementos de HUD, etc. Então tem alguns módulos que eu não coloquei aqui porque senão a página iria ficar muito grande. Você tem 7 dias de garantia. Se dentro de 7 dias você não gostar do curso, é só você mandar um e-mail que eu devolvo todo o seu dinheiro. Aqui tem mais informações e você ainda ganha um bônus, que é um curso de Construct 2, que também serve para o Construct 3, tanto faz. Que você aprende no 2, você aplica no 3 sem nenhum problema. Então, além de você adquirir todo o conteúdo do Game Art, você ainda ganha um curso de Construct 2. Então, aqui também embaixo tem aqui os módulos, todos os módulos aqui listados. Não tem todas as aulas, porque é complicado listar todas as aulas, ainda mais um curso com mais de 200 aulas. Aqui tem algumas informações, público-alvo, aí você vê que se encaixa. Aqui um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, algumas dúvidas frequentes. Aqui algumas imagens do que você vai aprender de fato no curso. Então são imagens de assuntos que são abordados. Por exemplo, esse sistema aqui de silhueta, que é o Character Design, você vai aprender a fazer. Aqui a parte de animação de personagens com Krita, pintura digital, aqui pixel art, pintura digital também, pixel art, animação, pintura digital, você vai aprender a fazer esse camaleão, esse elemento aqui e por aí vai. Então, você dá uma analisada aí, ficou um pouco longo essa introdução por causa desse merchan, mas merchans são importantes, porque são esses cursos aqui que nós vendemos, que é o que sustenta o canal, não só o canal, mas o site Indie Power em geral. E caso você tiver dúvida, é só você vir aqui, ó, tá offline, mas você clica, coloca seu nome, seu e-mail, deixa sua mensagem que eu recebo diretamente na minha caixa de e-mail e te respondo. Porque eu geralmente não fico online aqui. Então você manda mensagem, eu recebo, te respondo o mais rápido possível. Mas enfim, passado os merchans, que são importantes, nem todo mundo gosta, vamos aqui para o nosso conteúdo. No último vídeo nós fizemos a moeda, pintamos a moeda, e agora eu quero fazer a animação dessa moeda girando, vou exportar essa moeda e vou retrabalhar os frames que vão ser exportados dessa moeda para que elas fiquem num tamanho reduzido. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui se eu tenho uma estrutura de pastas adequada para isso. Beleza, vou deixar assim por enquanto. Vamos para a parte de animação. Então eu vou sair daqui do Texture Paint e vou vir aqui para o Object Mode e vou clicar nesse ícone para entrar no modo do material. Aí eu passo a ver o material e não um objeto sólido.
Então entra aqui material. Eu ia apertar a tecla 1 ali, mas eu lembrei que eu não posso apertar nenhum e nem o 2. Vou fazer o seguinte. Vou arrastar essa parte aqui para o canto. E essa parte da divisão da direita aqui, eu vou colocar para ela ser uma visão de dope sheet, que é onde eu vou fazer as minhas animações. Aqui eu vou ter aqui os quadros-chave, etc. E aqui eu tenho a minha linha do tempo, igual eu tenho aqui embaixo também, ó, uma linha do tempo. Beleza. E agora eu vou fechar esse pedaço aqui também e vou dividir novamente. Então eu vou vir aqui Split Area. E esse pedaço eu vou colocar a visão superior. Vamos colocar aqui Top. Você pode apertar a tecla, o número 7 aí do teclado numérico, que aí você passa a ver por cima. Beleza, então eu vou ter aqui a visão frontal e a visão superior do topo e também aqui a minha linha do tempo, né? Aqui do lado, a linha do tempo embaixo e a linha do tempo onde eu tenho os meus quadros chaves. Depois eu vou trazer a minha linha do tempo para o frame 0. Eu posso vir aqui, ó, colocar 0, deixar aqui, ó, marco 0. E vou começar a definir alguns quadros. Eu quero que a animação comece aqui, nessa posição, e depois ele dê uma volta completa. Ele gira em torno do próprio eixo e volte para essa mesma posição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar alguns quadros chaves básico. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa parte de baixo, que eu tenho esse botão aqui esse vermelho aqui de começar a criar os quadros chaves automaticamente. E agora aqui onde eu tenho essa chavezinha, eu vou clicar e vou colocar aqui, ó, Lock Root Scale. Na verdade poderia ser alguma outra dessa opção, como por exemplo aqui, ó, rotação. Porque como a gente vai trabalhar só rotação, então poderia ser só essa opção Rotation. Mas eu vou colocar, geralmente eu coloco esse Lock Root Scale, porque aí ele já pega todos os parâmetros aqui do nosso objeto. Beleza. Defini aqui o que eu quero salvar, que vai ser esse Lock Root Scale, que é escalar, a localização e rotação. E agora eu vou clicar nessa chave, que aí ele cria um quadro chave para mim. Então tá aqui, ó, ele criou esses pontinhos, significando aqui, por exemplo, aqui o meu cilindro, que ele criou um quadro chave para o meu cilindro. Então o meu primeiro quadro chave vai ser essa posição e o meu último quadro chave também vai ser essa posição. Eu vou dar um zoom aqui nessa timeline, aqui do lado nesse dope sheet, para eu ver uma quantidade menor aqui de quadros, né? Que aí eu consigo movimentar melhor. Então no quadro 30, vou colocar aqui no 30, eu também vou gravar essa mesma posição. Então vem aqui na chave, dá um clique e ele cria aqui esse quadro chave para essa posição. Beleza. Agora eu vou vir aqui no meio, que é o 15, e vou girar essa minha moeda. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui nessa visão superior, nessa janela da visão superior, vou apertar a tecla R para eu começar a rotacionar e vou segurar o Ctrl, porque aí ele vai ficar travado desse jeito e vem para cá. Beleza. O problema é isso, ó. Ele veio para cá, girou a metade e depois ele fez um caminho inverso, né? Então o que eu vou fazer? Ele não funcionou do jeito que eu esperava, que ele veio aqui e voltou para cá. Então eu vou fazer o seguinte, aqui nesse painel eu vou apertar a tecla A, ele desfaz toda a seleção, ó, de todos os quadros. Depois eu vou apertar a tecla B e vou selecionar esse grupo. Vou apertar aqui Delete, aí eu vou deletar esses quadros. Beleza, fiz aqui meio giro. Agora eu vou andar até o 30.
Vou apertar aqui R novamente, segurar Ctrl e girar para cá. Deu um giro completo, né? Tá aí. Vamos testar aqui essa animação agora. Se eu der um play aqui, ele gira, roda a animação, só que ele fica parado muito tempo. Por quê? Porque a minha agulha de animação está fazendo a animação rodar até esse ponto aqui. Eu não preciso que ela venha até aqui, que é o frame 250. Eu quero que ele venha somente até o frame 30. Então vou vir aqui, ó, Start é o 1 e o final vai ser o 30. Beleza. Então vamos dar um play aqui. Então tá aí, ó, um giro. Eu preciso fazer também para ficar interessante, porque aqui ele está girando, mas não está muito legal não, né? Porque ele está pegando esse lado aqui e está jogando para o outro lado. Então agora eu tenho que fazer como se fosse uma nova rotação, porque aqui ele girou para esse lado. Agora eu preciso fazer com que ele mostre o outro lado. Se a gente tivesse, por exemplo, cara e coroa aqui, ele sairia do coroa e mostrasse aqui a cara. Aí depois teria que fazer ele sair do cara e vir para o coroa. Eu vou reorganizar essa animação então, vou apertar a tecla A, depois tecla B, e agora a tecla G de movimentar, e vou trazer esse para cá, depois tecla A novamente, desfaz seleção, tecla B, seleciona esse grupo. Tecla G para arrastar. Vai ficar um pouco mais rápido o movimento. Qualquer coisa depois a gente aumenta, deixa um pouco mais lento, né, para demorar um pouco mais essa animação. Então agora aqui nesse meio aqui dessa linha que eu estou aqui, que agora é o 15, né? Eu estou pegando aqui essas linhas cinzas e estou colocando aqui no meio entre essas duas linhas cinzas. Eu vou rotacionar também agora, R, Ctrl e arrasta aqui, ó, 90 graus. No outro foi 90 também? Isso, 90 graus. E aqui eu venho para esse outro e 90 graus também. Ele volta para aquela mesma face de exibição, né? Vou colocar aqui para ele ir até o frame 20 agora e não ao 30, que é o último que eu tenho aqui. Vamos dar um play aqui para ver. Então, beleza. Então tá aí a nossa animação. Ele tem uma certa aceleração e desaceleração nesse processo de rotação e tem como você alterar isso. Tem como você manter a animação mais linear. Mas eu não vou mexer com isso aqui não. Eu vou deixar dessa forma mesmo. Depois, se você quiser alterar e deixar a velocidade da animação mais linear, porque aqui ó, ele meio que começa lento, acelera, para. Começa lento, acelera e para. Tem gente que não gosta, então fica a seu critério. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. Deixa eu parar esse negócio aqui de fazer barulho. Aqui a minha animação, o frame 0 e o frame 20, ela tem basicamente a mesma imagem. Eu vou testar fazer o seguinte, ao invés de eu ir até o frame 20, eu vou fazer ele ir até o 19. Vamos ver aqui como que fica. Ficou mais suave. Ao invés de ir até o último, ele vai até o penúltimo. A animação ela fica um pouco mais fluida, porque quando estava até o 20, parecia que ele estava repetindo alguns quadros, ó. Ele chegava aqui nessa posição parada e fica um tempinho a mais. E você reduzindo, ele fica mais... Ele não fica dando aquela travadinha de quando a face da moeda está de frente para o observador. Então beleza, então essa parte aqui da animação está concluída. Então vai ser isso aqui mesmo. Agora
eu quero renderizar essa minha animação. Então o que eu vou fazer? Vou ficar aqui nessa visão frontal mesmo. E geralmente a animação ela não é renderizada dessa forma. A gente não exporta os frames da animação aqui. Ele vai sempre exportar os frames da animação com base na visão da câmera. Só que a minha câmera está nessa posição. Eu não quero. Se no caso eu vou fazer para um jogo de plataforma, eu não quero nessa posição. Que está essa visão aqui meio que por cima. Talvez num jogo ali top view, algo meio estilo RPG 2D, funcionaria. Mas para um jogo de plataforma não funciona. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar a minha câmera. Então eu vou excluir essa câmera. Então vou vir aqui, selecionar ela. Deixa eu ver se eu não parei de gravar sem querer. Selecionei ela com o botão direito e vou dar um delete nela. E agora que eu estou na visão frontal aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até tirar fechar essa janelinha aqui de visão por cima. Então botão direito, Join Area. Dessa forma. Aqui. E aqui estando aqui com a visão frontal, eu vou vir aqui em adicionar e vir aqui, ó, câmera. Que aí ele vai posicionar a câmera nesse campo de visão que eu tô, nesse ângulo. Então eu vou vir aqui, ó, trocar aqui de Double Shift para 3D View e aqui eu vou colocar na visão da câmera. Só que ele está meio que por cima, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar na visão superior. Então, visão top. E vou trazer a minha câmera aqui para trás, ó. Puxar ela nesse eixo. Vou colocar ele para ver como material. Então tá aí. Só que ele está com uma certa perspectiva, ó, parecendo quando a gente olha pelo olho mágico daquelas portas, né? Eu não quero essa perspectiva, porque vai ser um jogo 2D. Não preciso que seja um pouco mais chapado. O que eu vou fazer para mudar dessa câmera de perspectiva para ficar aquela câmera mais chapada sem perspectiva? Aqui com a câmera selecionada ainda, então tá aqui, ó, alaranjada, você vem aqui nessas configurações de câmera, que tem a câmera desenhada. Aí eu venho aqui, ó, Orthographic. Beleza, ó, coloquei Orthographic, ele já deixou a câmera toda chapada. Eu acabei animando a câmera aqui sem querer. Deixa eu desabilitar essa opção aqui de animação. Movimentei a câmera no momento errado e acabei fazendo uma animação com ela. Então, vamos voltar aqui para o desativar aqui, clica nessas bolinhas para ele não ficar gerando novas animações. Beleza, tá aí, ó, visão ortográfica. Só que eu tenho essa borda aqui, esse pedaço em torno aqui da minha moeda, né, nas laterais. Então vou alterar alguns parâmetros dessa câmera. Não vai ser essa opção, não. Tem que vir aqui, ó, né, nessa outra câmerazinha, que aqui é uma câmera de filmagem, esse ícone, e aqui agora a gente vem na câmera de fotografia, que é onde que eu vou renderizar, que é basicamente exportar os quadros dessa animação. Aí aqui eu vou alterar o X e o Y de tal forma que eu consiga deixar mais quadradinho. Se ficar grande desse jeito igual ficou o meu aqui, que eu aumentei o Y, não tem problema, mas na verdade eu vou diminuir, né? Vou diminuir um, vou diminuir o outro, até que fique um quadrado. Depois eu vou vir aqui na câmera de filmagem e aqui no Scale eu vou diminuindo, porque aí eu vou meio que aproximando a minha câmera. Dá um play aqui, posso aproximar mais. Um tanto assim, será que está bom? Tá. Vou só tirar aqui esse no X aqui, aí vai ficar dessa forma. Então a gente vai exportar uma sequência de imagens que vai ficar nesse tamanho. Então beleza, agora eu vou vir aqui na minha pasta onde eu tenho meu arquivo e vou criar uma nova pasta
que vai ser os frames. Vou colocar aqui, ó, frames grandes, que vai ser os frames que eu não tenho tratamento ainda. Eu vou aproveitar, vou vir em File e vou salvar esse arquivo, que é muito importante para ele manter as animações, manter essa configuração. E agora vamos exportar essa animação como sequência de imagens. Então vou vir aqui na câmera fotográfica, que é as opções do render, e eu vou vir aqui embaixo e eu tenho que configurar o seguinte. Aqui tem que estar PNG, porque eu quero exportar como PNG e não como vídeo. E aqui no Output, que é a saída, eu tenho que colocar a pasta que vai receber essas imagens. Então eu vou vir aqui, ó, vou copiar minha pasta, o endereço dessa pasta onde eu vou salvar essas imagens. Vou clicar nessa pastinha aqui e vou colocar o endereço dela. Ou você pode localizar ela por aqui. Eu prefiro vir por aqui mesmo e aceitar. Aí ele altera a pasta de saída. Beleza. Tenho a minha pasta de saída definida e já tenho a minha animação pronta. Estou com a visão de câmera e a minha animação está aparecendo na câmera exatamente do jeito que eu preciso. Lembrando que se for um jogo 2D, você tem que manter ortográfico e não em perspectiva. Tá tudo configurado, tá rodando a animação aqui certinho do jeito que você quer. Você vem aqui, ó, Animation, é nessa opção aqui do Render, que aí ele vai renderizar a animação. Então vamos vir aqui. Dependendo do seu computador, pode demorar mais ou demorar menos. Aí vai depender do tamanho da textura, da complexidade do objeto e por aí vai. Agora, se eu vir aqui na minha pasta, eu tenho aqui as minhas imagens. Só que se você notar, ela está com um fundo cinza. Tem como você exportar já com um fundo transparente. É só você trabalhar aqui com o Cycles Render, que é um renderizador mais atual do Blender, mas eu não tenho costume de trabalhar com ele, eu não cheguei a estudar ele o suficiente. Essa parte. Aí dá para você exportar a sua animação diretamente sem o fundo transparente. Aí não precisaria de uma próxima etapa que a gente vai fazer. Mas aqui eu exportei, não tem o fundo transparente e a imagem também está grande. Se eu abrir aqui, provavelmente ela vai estar uma imagem grande. E eu quero que essas imagens elas sejam de um tamanho reduzido, porque se eu vou usar no jogo 2D, por exemplo, que tem uma resolução menor, eu não quero jogar uma moeda gigantesca, sendo que o próprio personagem é pequeno. Então eu quero reduzir tudo isso. Aí para isso eu vou usar o Krita, que é uma outra ferramenta gratuita muito boa, e através dela eu vou fazer os retoques finais aqui na minha moeda. Posso fazer um tratamento de cores e por aí vai. Posso fazer o que eu precisar fazer. Então beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu abrir aqui o meu Krita e vou pegar a primeira imagem, vou jogar aqui para cá só para ele abrir um novo documento com o tamanho dessa imagem. Aí eu já vou até excluir essa camada, porque eu vou ter que reimportá-la novamente. Então tá aí a minha imagem. E agora eu vou vir em arquivo e importar imagens da animação, que serve para eu poder importar uma série de imagens e organizá-las numa sequência de animação. Então beleza, abre essa janela, adicionar imagens. Aqui está uma animaçãozinha que eu fiz. Vou abrir a pasta que eu tenha a minha animação e vou selecionar todo esse grupo aqui, ó. Seleciona tudo, abrir. Então tá aí a lista de imagens que ele vai importar e vamos colocar aqui, ó, OK. Ele importou, ele vai manter tudo na mesma camada. Então o que a gente vai fazer agora? Vir aqui configurações, áreas acopláveis e linha do tempo. Aí aqui eu tenho agora ó, a minha animação, que começa no frame 0 e termina no frame 18. Então venho aqui agora na guia animação. Essa guia animação você consegue abrir tudo aqui nessas áreas acopláveis. Bom, então você vem aqui nesse botão e coloca aqui, ó, Animation. Aí ele vai abrir essas opções para você
trabalhar com animação. Então vou colocar o último frame como sendo o frame 18, né, para ficar em loop aqui. Beleza, feito isso, agora é hora de... Eu vou tirar esse fundo transparente, esse fundo cinza, né? Então eu venho aqui com essa ferramenta, que é essa varinha mágica, seleciono, aperto a Delete, vem no outro, seleciono novamente, Delete, sempre clicando novamente para ele reatualizar a seleção. Isso a gente vai fazendo aqui até concluir. Isso para caso você não tiver exportado a sua sequência com fundo transparente. Porque se você quiser pelo fundo transparente, tem como, mas aí você tem que utilizar o render, o Cycles, que é o renderizador novo do Blender, né? Eu acho que já tem até uma versão mais nova para o novo Blender. Então tá aí, ó, tudo com fundo transparente e 2D. Aí se você quiser, você pode aplicar alguns filtros de cores e por aí vai. Mas eu não vou fazer aqui não. Vou deixar nesse básico e só vou alterar o tamanho, porque aqui ele está com um tamanho gigante, né? Eu preciso diminuir isso. Eu quero colocar para que ele fique mais ou menos numa proporção de tipo 35 por 35, que é um número muito utilizado em questão dos tile sets em alguns games. Eu vou criar uma nova pasta que vai ser agora os sprites. Sprites moeda. Beleza. Vou salvar o endereço dessa pasta já de uma vez. E agora eu vou reduzir essa imagem. Só que eu quero reduzir todos os frames e não pegar uma por uma e reduzir. Então eu venho aqui em imagem, dimensionar a imagem para um novo tamanho. Então aqui eu vou colocar um novo tamanho para a minha imagem. Ela está aqui com um tamanho de 512 por 488. Vou colocar aqui, ó, 35, que aí ele vai fazer um tamanho de 35 de largura e 33 de altura. Aqui está em px porque ele está pegando aqui em pixels. Vou deixar aqui o filtro bicúbico mesmo e vou vir aqui em OK. Então aqui, ó, reduziu bastante o tamanho da minha moeda. Agora já não está mais aquele sprite gigante. Quando eu jogar ali para um game onde os sprites em geral do game são pequenos, ele já vai estar num tamanho mais adequado. E veja que tem uma animação bem interessante aqui. Tá aí a nossa animação. Se quiser, você pode aplicar um filtro também, vir aqui, ó, na seção de camadas, vem nesse botãozinho e vamos colocar aqui, ó, filtrar camada, que ele vai criar um filtro aqui por cima e eu vou colocar um de cores não, vamos vir aqui ajustar, balanceamento de cores. Eu posso colocar, por exemplo, as sombras mais azuladas. Essa aqui não pegou tanto. Vou colocar aqui os destaques mais amarelos, talvez. Tem algumas cores que está dando para trabalhar mais a configuração aqui. Vamos deixar assim, ok. Vamos tirar só para ver o antes e o depois. Então aqui está mais amarelo e a versão original mais alaranjada. Então ficou assim. Agora, exportar a animação. Eu venho aqui em arquivo, desenhar a animação. Aí aqui eu coloco a primeira imagem que eu vou utilizar e a última imagem. Então essa animação vai do 0 ao 18. Formato de ficheiro, imagem PNG, para manter o fundo transparente. Localização é a pasta que vai receber as minhas imagens.
O nome da base eu vou colocar aqui moeda, porque aí ele vai colocar tipo moeda underline 0, moeda underline 1 e por aí vai. Iniciar a numeração pode ser em 0 mesmo e ok. Então beleza. Tá aqui a minha sequência de sprite da minha moeda animada. Então aqui a partir do 3D nós criamos o nosso sprite 2D de moeda. Então bem interessante, um processo bem legal de se fazer, que eu estou utilizando bastante para o meu game e está funcionando bem. Tem algumas coisas que acaba demorando mais. Por exemplo, às vezes você vai fazer um personagem e acaba demorando um pouco mais do que se você fosse fazer em 2D, que você só desenha ali rapidinho, não tem que ficar modelando, texturizando, mas você acaba tendo a vantagem de ter uma tridimensionalidade maior no seu elemento. Mesmo que ele vai ficar com aquela cara de gráfico mais chapado, você ainda se consegue trabalhar a rotação do objeto, coisa que com a animação 2D cutout, por exemplo, você não consegue. Você só tem os elementos ali e eles se movem, não tem aquele efeito de rotação que traz um dinamismo maior para a sua animação, e aqui você já consegue isso. Bom, então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, conheça o nosso curso Game Art 2D e acesse também o nosso site, porque lá tem vídeos, podcasts e uma série de outras coisas. E é isso aí, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e nos vemos então lá no nosso próximo vídeo. E até mais!